porque ela se popularizou de uma forma extremamente profunda e enraizada na sociedade, numa sociedade onde as pessoas, a grande maioria, vivem com condições muito difíceis de vida financeira. E a televisão virou o quê? O entretenimento. A televisão virou a fala ali, o tempo todo, a fala expandida para você entender o que poderia ser outro lugar fora do que você, a fotografia lá atrás fez a mesma coisa. Que você pudesse ver outro lugar, como fosse uma janela para outros cantos. E hipnotizou o brasileiro e a brasileira que estavam sem muito... Assim, você sonha com romance. Eu estava vendo ontem, eu estava numa atividade, passando a novela, nunca tinha visto, não sabia nem que novela era. Gente, mas duas cenas assim, românticas, que eu disse, meu Deus, eu fiquei olhando assim, fazia tempo que eu não vi uma cena tão romântica. Então, assim, e por aí vai. Só que aí o que acontece? Quebra um pouco isso quando você tem o quê? A televisão tendo que correr atrás dos meios digitais. Não é que ela perdeu o poder dela, mas cada vez menos, aliás, mais jovens veem menos TV. Tem uma geração toda que não sabe tudo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo não sei de quê. Pode ser até a reprodução da TV. Mas a TV não é mais a TV como era para uma geração atrás. É outra coisa. Então, por tudo isso, eu quero saudar. Eu estou tentando encontrar aqui os trabalhos que eu coloquei como tópicos, que eu achei muito interessante, que a gente ouviu falar na Câmara durante esse último período. Foi um período muito difícil para nós mulheres, de retirada de direitos, em especial quando estava presidindo a Câmara o seu Eduardo Cunha, que queria, né, sob aquele ponto de vista da moralidade, do moralismo, da hipocrisia, da corrupção, de tudo que é coisa e quanto, tirar o direito de nós mulheres para dizer que era pastor da igreja e para ganhar o voto dos evangélicos. Que é uma coisa que nós precisamos, inclusive, entender. A política, a esquerda, precisa entender essa história. Isso é muito profundo, isso é muito grave. E cada vez mais está nas redes, diga-se de passagem. Então, para terminar, eu queria saudar também, deixa eu ver se é aqui que eu anotei, as campanhas. Então, eu finalizo com isso mesmo. Tá aqui as campanhas, que bacana. A campanha do coletivo Think Yoga, Chega de Fio-Fio, ou seja, contra o assédio sexual. E aí levanta, quando ela começa a rodar, no sentido assim, a movimentar, a ter audiência, você tem um enorme potencial de começar, inclusive, a ter uma estatística maior, mais precisa. Eu sou relatora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que é Câmara e Senado. E ainda tem coisa, gente, que você não acredita que possa acontecer. E esse mesmo machismo da sociedade, ele também é transposto para redes sociais, com a diferença. A vida ela já vem regulamentada, já vem sendo regulamentada, ou bem ou mal, já há algum tempo. As redes sociais não, porque elas também são novas. A cada instrumento você tem que ter o WhatsApp agora, que foi uma desgraça na eleição brasileira, de fake news, de mentira, etc e tal. Porque qual é o problema da fake news? É a mentira em formato de verdade, em formato de notícia, né? E quem trabalha com a notícia sabe como a gente vê uma mentira em formato de notícia. Quem é jornalista, tanto é que os jornalistas de classe da academia, eles não aceitam eu participava do grupo Teoria do Jornalismo na PUC do Rio, não aceitam fake news, porque assim seria assim uma notícia falsa. E para um jornalista clássico, notícia não pode ser falsa, senão não é notícia. Então assim, mas esse lado é bom, porque agora a gente, se fosse a academia falar 1000 vezes sobre fake news, ninguém ia saber. Aí veio uma eleição dessa avassaladora, com o Bannon, igual fez na eleição do Trump, e que agora está se alastrando, gente, pelo mundo. A gente precisa deter isso. Do jeito que a gente deteve outros movimentos que eram físicos, etc., então esses também virtuais a gente tem que deter, porque eles também são tão criminosos quanto. Eles matam, eles adoecem as pessoas, e por aí vai. Então a gente tem que ver o lado bom. E eu considero que as redes, em especial as redes de mulheres, as redes feministas hoje, nessas mídias alternativas, que a gente chama de alternativas, eu acho que elas têm um papel fundamental, e elas têm que ser estimuladas, elas têm que ser cuidadas no sentido assim, todo mundo tem que se sentir responsável, todas nós mulheres, por cada ataque que seja feito a um grupo desse. Porque a Lola, quando a gente foi ver a história da Lola, ela disse, você mais que denunciar. Ela era chamada, ela disse, olha, enquanto eu era chamada de vaca, chamada de puta, era chamada de vadia, ela dizendo, né, os nomes que ela era chamada, não estava nem aí. O problema é meu, não é deles. É a blogueira feminista, né, Fala Lola Fala. Escreve Lola Escreve, né, o contrário, agora é isso. Escreve Lola Escrever agora, né. Então, assim, ela disse que até aí ela tudo bem, mas quando começaram a ameaçar estuprar a mãe de 80 anos, de matar o marido e tal, ela disse, eu nunca pensei que eu ia
eu que sempre quis ter um filho, que eu ia achar bom não ter tido um filho, porque se uma hora dessa eu estava louca, pelo que eles prometiam fazer. Então, assim, era uma situação tão absurda e não acontecia nada, porque não estava previsto ninguém fiscalizar e legislar. E uma boa tarefa para a Polícia Federal, que é a única que tem condições de sair do marco territorial. Porque a Polícia Militar ela tem o marco, o geográfico do Estado. Mas, assim, talvez assim, mais longe é de um Estado para o outro. Mas só a Polícia Federal consegue que a maioria desses sites da chamada Deep Web, esses sites, eles estão como? Eles estão fora do país. Eles são abrigados fora do país. Portanto, só quem tem as relações com polícias internacionais e com a possibilidade de investigar fora do país é a Polícia Federal. Então, foi isso a lei que foi aprovada, que é a chamada Lei Lola. E, para finalizar mesmo, meu primeiro assédio é uma outra grande campanha do mesmo coletivo. O meu amigo secreto, que foi, eu achei super interessante a ideia do grupo Não Me Calo, que era exatamente você falar de um amigo machista, coisa que você não queria falar diretamente, mas quando você expressava o meu amigo secreto aí começava a dizer grosseiro, estúpido, não me dá visibilidade, é preconceituoso, seja o que for, e você dizia, eu convivo com ele todo dia, ou você dizia que estava de azul, não sei quanto, ou seja, o cara ia saber que ele estava falando dele. Porque a gente não se engana, infelizmente mesmo, nosso maior desafio como mulheres em relação à questão da violência, que talvez seja a forma mais brutal do machismo na sociedade, é a primeira denúncia. É impressionante. Porque até fazer a primeira denúncia, a maioria das mulheres que sofrem violência nunca fizeram denúncia. Então, a nossa luta ainda é a gente fazer com que a primeira denúncia aconteça. Vocês veem como está absurdo. É porque depois o Estado tem que proteger, porque às vezes, se não proteger, também mata, e assim vai. É cruel. E tivemos aí também uma grande manifestação na web contra o PL do Eduardo Cunha, aquele que dizia que estava, inclusive, proibida a pílula do dia seguinte, que foi uma grande conquista das mulheres brasileiras, e o aborto em caso previsto em lei, que até isso também retroagia com a emenda dele. E finalizando os movimentos feministas que eu falei para vocês, blogueiras feministas, blogueiras negras, coletivo Think Yoga, Empodere Duas Mulheres, Moça Você é Machista, Não Me Calo, Guelé 10, dentre outros, e as nossas colegas que vieram dar o seu depoimento real, verdadeiro, e que passa também por uma experiência de vida. Então, eu agradeço aqui ter sido convidada, acho que a gente tem muito caminho para percorrer, e as mulheres, nesse processo, claro que vocês homens, a gente quer vocês junto conosco, porque a nossa luta vai ficar muito melhor e mais forte se vocês estiverem do nosso lado. Mas, independente de estarem ou não, a gente tem que ir. Porque a história das mulheres significou o tempo todo luta demais. Eu sempre brinco com a Tiziana, nós somos da Marcha Mundial das Mulheres, eu sempre digo assim, ai meu Deus do céu, você tem que ter o destino de estar marchando todo dia. Quando a gente está querendo dançar, quando a gente está querendo ficar vendo a arte, o livro, e lendo o livro, e tomando todas, a gente tem que ficar marchando, porque a gente não tem nossos direitos cumpridos, vistos, respeitados. Então, assim, é muito duro isso. Mas é nossa sina. Porque se não fossem tantas mulheres que morreram, que sofreram, a gente não estava aqui hoje. Nem votar a gente estava votando. Portanto, cabe a nós, cada vez mais, ser solidário radicalmente com outra companheira. Porque, certamente, assim, isso vai fazer a diferença para todas nós se a gente estiver junto. Muito obrigada. A gente vai agora abrir para o público, quem quiser se colocar, algumas questões para os convidados da mesa. Uma questão também que está muito importante nesses últimos dias, justamente isso, a gente está avançando muitas coisas, mas às vezes o quanto a gente está avançando também ainda é pouco perto do que é possível, né? Então, acabamos de bater o recorde de mulheres deputadas federais, né? 15%. Então, 15% da Câmara são mulheres. Ainda é algo que me faz... Eu não sei se eu comemoro ou se eu choro com esse valor. Né? É triste ainda. E aí, de repente, começam esses escândalos das candidaturas laranjas, né? Então, usando candidaturas de mulheres para desviar fundos para as outras candidaturas ou até para outras finalidades, né? Ou seja, as leis que tentam fazer com que aumente a presença de mulheres estão sendo usadas para diminuir ainda mais a presença de mulheres nesse espaço. Então, com as declarações públicas de que política não é um lugar de mulheres, e aí estar aqui na sua presença é importante justamente porque é isso, né? A gente
precisa estar ocupando esse lugar, porque esse é um lugar que usam para frear os nossos avanços, esse é um lugar que usam para tentar inviabilizar a existência de grupos inteiros da sociedade. A gente não pode deixar de mão beijada esse espaço da política. A gente tem que disputar as redes, a gente tem que disputar a sociedade, cara a cara, na rua, construir cada vez mais também movimentos presenciais, né, coletivos, né, sair dessa lógica também muito individualista de eu contra a rapa, mas é preciso também que a gente vá para esse universo da política institucional, porque esse é um espaço crucial para que a gente consiga reverter e avançar nas lutas todas, né? E também é um ano que começa, é isso, né? É ao mesmo tempo o pior o ano e o melhor ano de muitas perspectivas, né? Nunca tivemos deputadas estaduais travestis, esse ano a gente elege três travestis pretas deputadas estaduais, né? Pernambuco, São Paulo, são coisas muito marcantes para nós. Ao mesmo tempo é um dos momentos de maior protagonismo trans em todos os movimentos sociais, a gente está presente em cada vez mais espaços, mas ao mesmo tempo o kit gay foi algo que fez com que o Bolsonaro se elegesse. Então, ou seja, o quanto a pauta LGBT está ganhando um destaque gigantesco, né, o STF está aí discutindo a criminalização da LGBTfobia, mas ao mesmo tempo a LGBTfobia está garantindo que a fake news role e tipo, minha mãe compartilhou coisa de kit gay, ela que convive comigo, ela que sabe quem eu sou, ela que está... ou seja, acho pessoas ao nosso redor que estariam imunes a isso, e quanto fake news é algo que pega e cola, e a manchete assusta e faz com que você clique compartilhar antes de ler a matéria, nem se preocupa qual que é o site que está veiculando aquilo. Ou seja, a gente está avançando muito pelas redes, mas esse é um espaço também que vira muito fácil, né? Que se transforma muito fácil. E a gente precisa aprender a lidar com essa volatilidade desse lugar. Vocês até que tem muita coisa a dizer sobre isso. Mais ou menos. Boa tarde. Meu nome é Raquel e diante das provocações, né, que a Mara, a Luiziane e a Adriade fizeram, eu queria colocar uma questão. Em cima mesmo do que a Mara colocou acerca da prostituição, agora em cima da fake news, eu sou historiadora e trabalhei há algum tempo com escritos sobre a ditadura militar, especificamente no campo da censura. E o que eu pude constatar, junto com tantos outros historiadores, é que a censura não foi apenas uma censura política, foi também uma censura moral.